Olá para você que está me vendo, eu sou Game de Cavalcante e hoje a gente vai falar sobre o telefone preto. E como sempre, embora esse vídeo já esteja na thumb, é sempre bom dizer para vocês que eu não consigo fazer review sem soltar spoiler do filme ou da série que eu tenho assistido. Então, se você não assistiu ainda ao Telefone Preto, eu recomendo que você primeiro veja o filme antes de assistir esse vídeo, ou eu posso soltar alguma informação que talvez prejudique a sua experiência. O Telefone Preto é um filme de 2021, mas que só estreou no Brasil agora, dia 21 de julho, dirigido por Scott Derrickson, que você deve conhecer por Doutor Estranho. O filme adapta um conto que foi publicado na gringa ali em 2005, e se você é o tipo de pessoa que gosta de ir para o cinema para ficar dando pulos na cadeira, muito provavelmente o Telefone Preto não é o filme que vai te agradar, muito embora, se você é fã de filme de terror, esse é um filme necessário para qualquer pessoa que gosta do gênero. O Telefone Preto acompanha um garoto chamado Finney, que mora numa cidade pequena, onde algumas crianças vêm sendo sequestradas, e pouco depois que o filme começa, a gente descobre que esse sequestro é feito por um homem que dirige uma van preta e que sempre engana as crianças com balões pretos. Além do Finney, a gente também acompanha a história da Gwen, que é irmã dele, e que é um personagem crucial para o desenvolvimento da história, uma vez que o relacionamento deles e o abuso que eles sofrem do próprio pai dá o tom para o tipo de história crua que a gente assiste aqui no Telefone Preto. Como todas as vezes que eu faço review, eu gosto de deixar minha impressão logo de cara. Eu não sou bem essa pessoa que consegue fazer suspense sobre se gostou ou não do filme. O Telefone Preto foi, para mim, uma experiência muito gratificante. Eu acompanhei cada minuto do filme com uma atenção imensa. O filme é uma história que se passa ali no finalzinho da década de 70. É uma história crua. Não é um filme que depende de grandes efeitos especiais ou de cenas grandiosas. Muito pelo contrário. Não é um filme que usa de artimanhas que são muito comuns em filmes de terror, como maquiagens muito elaboradas ou cenas de morte. O Telefone Preto ele já começa com acho que meia dúzia de crianças que já foram assassinadas. Enfim, o filme tem um sequestrador que atua ali naquela cidade pequena. O sequestrador não tem nome, ele é chamado apenas como o sequestrador mesmo. É interpretado pelo Ethan Hawke, que dispensa apresentações. Inclusive, ele está presente também no Homem do Norte. Se você tiver assistido esse filme, eu espero que você tenha gostado, porque eu não gostei nem um pouco. Anyway, eu estou divagando. Ethan Hawke encara aqui nesse filme o papel do serial killer, né, do sequestrador, que pega essas crianças, normalmente quando elas estão voltando da escola. Todos os assassinatos do filme aconteceram off-camera, eles praticamente aconteceram antes da história acontecer. A gente acompanha apenas 2 sequestros antes do sequestro do protagonista. E também são assim, o diretor ele dá um jeito de fazer a gente saber que as crianças foram sequestradas, mas até que o protagonista do filme, o Finney, seja sequestrado, a gente não sabe direito o que aconteceu com aquelas crianças. A gente sabe que elas estão desaparecidas. Como a gente acompanha de perto a história do garoto, Finney, então é a primeira vez, né, quando acontece com ele, é a primeira vez que a gente, enquanto espectador, vê o sequestro acontecendo com detalhes. Como é que o sequestrador ele engana as crianças e o que ele faz com elas depois. Depois que Finney é levado, ele acorda dormindo em um colchão, em um sótão, à prova de som. Então não adianta ele gritar ou qualquer barulho que ele faça não é ouvido pelo lado de fora. E a parte sobrenatural do filme é apresentada pra gente quando um telefone que está fora de funcionamento, que está ali no lugar onde o Finney está preso, começa a tocar, e quando o Finney atende essas ligações, ele escuta as vozes das crianças que foram mortas antes dele, todas elas tentando ajudar ele a não ser morto pelo sequestrador. Então elas dão dicas de como é que ele pode escapar e o que ele não deve fazer para jogar o jogo do sequestrador. Esse parece ser, durante uma boa parte do filme, o grande mote do filme, né? As ligações sobrenaturais que Finney recebe das crianças que já morreram. Mas quando você termina de assistir ao Telefone Preto, você percebe que talvez o grande plot do filme não seja o sobrenatural, né? Que existe ali como complemento da história, mas eu acho que a grande figura de terror do Telefone Preto é, no final das contas, a infância. O Telefone Preto ele é um filme que mostra como é difícil você passar por essa fase da vida, ainda mais quando você era criança, numa época em que o bullying era muito naturalizado, né? Hoje em dia a gente tem um debate muito forte a respeito de bullying
e de como é que as crianças são tratadas e como é que elas tratam a si mesmas no ambiente escolar, no convívio com outras crianças. Mas na época, ali no final dos anos 70 e começo dos anos 80, e como eu fui uma criança dos anos 80, comigo foi muito... A identificação com o filme foi muito forte. Muito embora, obviamente, não tenha me envolvido, eu particularmente, não tenha me envolvido em nenhuma briga tão intensa, né, tão dura como as brigas que são mostradas no filme, mas eu me vi no Garoto Fini durante muito tempo, porque eu também fui essa criança que se entendia, não sei se como covarde, mas como menos corajosa do que as outras crianças, e que também precisava de um melhor amigo que fosse um pouco mais corajoso para enfrentar as outras crianças e me proteger de um provável bullying que eu sofreria caso ele não estivesse presente. Então, tenho uma identificação muito grande com o Garoto Fini, e é muito aterrorizante que um garoto como ele seja sequestrado e tenha que se ver tendo que lutar com um homem que é muito maior do que ele e que já praticou violência, inclusive já assassinou outras crianças que ele também conhecia, incluindo esse melhor amigo que se virava muito bem, que era uma pessoa que sabia brigar, que parecia não ter medo de nada, né? Que era muito mais preparado do que o próprio protagonista do filme. Então, se deparar com esse sequestrador e se ver nessa situação de impotência, eu acho que esse é que é o verdadeiro terror do filme, é você, enquanto espectador, ficar imaginando o que esse garoto pode fazer para se defender e para não ser morto, assim como as outras crianças também foram. O Scott Derrickson já é um diretor conhecido por outros filmes de terror. Você provavelmente vai conhecer ele por causa de Doutor Estranho, que ele também dirigiu. Agora, nesse filme, particularmente, eu achei que ele foi por um caminho muito diferente dos outros filmes que ele já fez. Talvez não tão diferente, porque o tom de sobrenatural também está aqui, mas mesmo que essa seja uma parte muito importante para o desenvolver do enredo, eu não entendi essa como a parte mais importante da história. O terror de verdade do filme está nessa tensão. Inclusive, o filme é extremamente tenso, ele é o tempo todo tenso. Eu assisti o filme sentado, sem conseguir parar de pensar no que ia acontecer e ansioso para todas as vezes que o telefone tocava para saber qual era a informação que ia chegar. Outro destaque bastante interessante do filme é a irmã do Finney, uma garota chamada Gwen, que é interpretada pela atriz Madeleine McGraw. A garota realmente é fantástica e ela protagoniza uma das cenas mais duras de ver no filme, que é a cena em que ela é espancada de cinto pelo próprio pai, porque o pai é um alcoólatra, né? A gente percebe que ele não lida bem com a morte da esposa, a mãe das crianças, e no decorrer da história a gente descobre que a mãe das crianças morreu por suicídio, porque ela também tinha visões. Eu falo também como se eu já tivesse explicado isso para vocês, mas eu chego lá. A mãe das crianças, já falecida, ela tinha visões e essas visões acabaram provocando nela uma certa insanidade que fez ela tirar a própria vida. E como a irmã do Finney, a garota Gwen, ela também tem sonhos que são premonitivos, ou se não são premonitivos, que são pelo menos cognitivos, né, que traz para ela elucidações sobre as coisas que estão acontecendo ali ao redor, e ele age da pior maneira possível que um pai pode agir, que é numa relação muito abusiva, muito proibitiva e principalmente violenta. Então, tem uma cena no filme em que ele espanca a filha com cinto e é uma cena muito dura de ver, porque é uma criança sofrendo essa violência e a garota ela dá um show de interpretação. Ela provavelmente, além obviamente do Ethan Hawke, que é um ator incrível, mas ela é a figura mais convincente do filme e ela tem umas expressões de pavor, umas expressões de medo. O rosto dela enquanto chora, gente, vocês não têm, é muito incrível e eu me sinto muito muito bem falando isso. Você assistir um filme de terror, cujo terror do filme não é esse medo da morte, o medo do fantasma, o medo do sobrenatural, ou sabe, da figura aterrorizante que vai aparecer naquele canto escuro onde você não espera. O terror do filme é um terror que é muito real, sabe? E é um tanto chocante a gente presenciar essas cenas que a gente sabe que acontecem na vida real, mas elas nos serem apresentadas dessa maneira. Aqui, do meu ponto de vista, eu não achei o filme de maneira nenhuma apelativo. Eu achei a história ela é muito bem contada. Eu acho que o Telefone Preto é
mais uma prova de que dá para você fazer um bom filme de terror sem apelar para efeitos especiais gigantescos, sem apelar para cenas de horror que deixam você se contorcendo de nojo, sabe? Não tem tripas escorrendo, não tem sequer muitas mortes no filme, porque todas as mortes das crianças que já aconteceram no filme, elas acontecem off-câmera. A maior parte das crianças, quando o filme começa, já estão mortas, e as outras duas crianças que são mortas durante a história, você não vê a morte delas acontecendo. A única morte que tem no filme é quando o sequestrador mata o próprio irmão, porque o irmão descobre o garoto Finn preso no sótão da casa e ele não sabia que o irmão dele era o sequestrador e o assassino das crianças. Além, obviamente, da morte do sequestrador que acontece lá no finalzinho, quando o Finn finalmente consegue tirar forças do seu íntimo para lutar contra ele e usar das armas, né, das artimanhas que os garotos que já morreram ensinaram para ele. Então, a história ela é bem coladinha, ela é muito amarradinha, né? O roteiro ele vai soltando pistas do que vai acontecer e você meio que não espera que todas as tentativas que o Finn usa para tentar fugir do cativeiro acabam se transformando nas armas que ele usa para poder matar o seu algoz. É muito interessante que ele não cai no jogo do sequestrador, né? O sequestrador tem um jogo sádico, né? Ele fica desejando, ansiando que as crianças se revoltem, tentem fugir, e aí ele exerce esse poder, né? Porque obviamente, ele é maior, é um homem forte, e ele domina as crianças com essa força, e o Finn não faz esse jogo de gato e rato que ele é acostumado, muito pelas dicas que ele vai recebendo, e isso provoca na gente essa tensão de que tem sempre algo prestes a acontecer no filme e que não acontece. Enfim, o Telefone Preto é uma experiência maravilhosa. Ele vai falar se você, por acaso, tiver sido essa criança que sofreu bullying, ou talvez se você apenas tiver sido uma criança, é muito provável que esse filme converse com você, que ele converse com a sua infância e com essa sensação de impotência que a gente tem quando a gente é criança e se vê diante de uma situação que a gente sequer sabe como reagir, e se por acaso a gente tem uma noção de como reagir, a gente acha que não tem forças para poder reagir àquilo, restando para a gente apenas sucumbir. Então, eu recomendo fortemente que você assista o Telefone Preto. Se você assistiu, eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Não deixe de deixar aqui nos comentários como é que foi a sua experiência com esse filme, o que você tirou dessa história, se você sentiu tanto medo quanto eu, e se você gostou do que eu falei aqui, não deixe de dar seu likezinho aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ajude a gente a fortalecer e a fazer o canal crescer. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.